Que a paz de Jesus, nosso Mestre, esteja conosco. O tema que nós vamos abordar hoje tem o título de Tempo Certo, do livro Renovando Atitudes do Espírito Hamed. Psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Hamed inicia esse capítulo do livro Renovando Atitudes, relembrando a parábola do semeador. Uma das diversas parábolas por meio das quais o Mestre nos trouxe seus ensinamentos. Vejamos o texto. Certo dia, sentado junto ao mar, numa espécie de barca, Jesus falava a uma multidão e disse: um semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo, nasceu, porque a terra era profunda, e tendo saído o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu na boa terra e dava fruto, havendo grãos que rendiam 100, outros 60, outros 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. É a mensagem do evangelista Mateus, no capítulo 13, versículo 1 a 9. Mateus dá essa interpretação, e assim que vimos que as sementes caíram ao longo do caminho e foram comidas pelas aves, corresponde às palavras que foram ouvidas por aqueles que não lhe deram atenção. As sementes que caíram em meio às pedras, onde não havia muita terra, são os espíritos que recebem as palavras de Jesus com alegria, com entusiasmo. Mas só no primeiro momento, pois o seu terreno raso e com pedras ainda não permite que as sementes criem raízes dentro de seus corações. Ou seja, o efeito das palavras duram somente algum tempo. As sementes que foram lançadas entre os espinhos representam aqueles que recebem as palavras, mas permitem que a ilusão das riquezas, o orgulho, o egoísmo e outros tantos enganos causados pelo materialismo sufoquem essas palavras que se tornam infrutíferas. Por fim, as sementes lançadas em solo fértil representam aqueles que, além de escutar as palavras de Jesus, prestam atenção nelas e permitem que elas se multipliquem. E assim, reproduzam em nossos corações. Ou seja, produzam frutos. Mas é grande questionamento que nós fazemos. Que tipo de frutos? Aqueles que representam os bons sentimentos, o perdão, o amor para com o semelhante. Enfim, Jesus queria que entendêssemos, mas acima de tudo que praticássemos os seus ensinamentos. Nós perguntamos, mas o que tem a ver isso com o tempo certo, que é o título da nossa mensagem? Quando estudamos a interpretação dada por Mateus, a parábola do semeador, percebemos que cada grupo recebeu as sementes, ou seja, que recebeu as palavras do Mestre de modos diferentes. Também se encontravam em momentos evolutivos diferentes. Jesus falava por parábolas, para aqueles que estivessem preparados e pudessem captar o sentido das suas palavras. E o que quer dizer estar preparado para compreender as palavras de Jesus? É simples. Estar em um nível evolutivo que permita esse entendimento, essa compreensão. Isso significa que aquele que já oferece solo fértil para as palavras de Jesus estão em um estágio superior, sem que essas sementes se percam. Ou seja, não permite que sejam sufocadas pela ambição, pelo orgulho. Vejam,
Sabemos que fomos criados simples e ignorantes e que evoluímos gradualmente, paulatinamente, ao longo dos tempos, sempre a caminho da perfeição. Só que é sem pressa, sem prazo, porque Deus não apraza data para evoluirmos. Pelo contrário, sua infinita justiça e misericórdia respeita o ritmo de cada um e permite que cada degrau que a gente conseguir galgar na nossa escala evolutiva é uma conquista nossa. Isso é o resultado do nosso próprio mérito. E mais do que isso, Deus não faz diferença daqueles que perdem as sementes que recebeu e daqueles que permitiu que elas se frutificassem. Evidentemente que não. Mas por quê? Porque todos somos filhos de Deus. E todos receberemos as oportunidades de que precisamos para crescermos, para evoluirmos. Podemos até fazer uma analogia com a nossa vida na prática. Quando nós somos crianças e temos que ir para a escola, nossos pais nos matriculam direto na faculdade? Claro que não. Porque nós não temos ainda maturidade física, nem psicológica, tampouco intelectual para entrarmos na faculdade. Porque um curso superior requer conhecimentos prévios. E somente vamos adquirir esses conhecimentos passando pelos diferentes níveis de ensino e aprendizagem. Ensinos estes que compõem a nossa trajetória escolar. E nossos pais ficam infelizes por isso? Não, pelo contrário. Os pais curtem cada conquista dos seus filhos, desde o aprendizado das primeiras palavras, o diploma do pré-escolar, do fundamental e por aí vai. O mesmo acontece conosco que estamos vivendo a infância espiritual. Deus não nos condena ou nos absolve. Ele permite que caminhemos com nossas próprias pernas, nos oferecendo todas as oportunidades que precisamos para alcançar a nossa evolução. E aí? Podemos lembrar daquela afirmativa que está em Eclesiastes, no Velho Testamento. Tudo tem seu tempo. Se é assim, tudo está certo do jeito que está. E não admitirmos isto é permanecer em sofrimento. É sofrer mais do que o necessário para aprendermos. Pois tudo o que nos acontece tem um propósito, e não é por acaso. Assim, esse tema que serve de base a esse estudo, tempo certo, podemos entender que nessa nossa existência não existe antecipação, nem tampouco adiantamento. Só há o tempo propício de cada um. Todos recebemos as sementes do crescimento espiritual. A todo instante, cada um de nós receberá e cuidará dessa semente de acordo com as nossas possibilidades. É dessa forma. De acordo com o nosso estágio evolutivo que tenhamos alcançado. É por isso que o Espírito Hamed, nessa mensagem, ele faz uma comparação se reportando às diversidades de flores com as quais a natureza nos presenteia. Cada espécie tem seu próprio tempo de florir. E nem por isso desvalorizamos umas em detrimento de outras. Nem por isso deixamos de nos emocionar diante da beleza de cada uma. Como então deveria ser nossa postura diante daquele nosso irmão que pensa diferente de nós, que interpreta os fatos, as situações de uma maneira diferente da nossa? Condenados de forma antecipada? Claro que não. Aquele que manifesta sua compreensão, entendimento diferente do nosso, é porque o nosso momento ou estágio é diferente do dele. E isso não significa que estamos mais evoluídos do que o outro. Pelo contrário, na média, estamos todos no mesmo barco. Pois se assim não fosse, não estaríamos aqui aprendendo uns com os outros. E o que nos garante que nós é quem estamos certos? O certo e o errado depende das circunstâncias. Além disso, são os conflitos de opinião que nos permite refletir, que nos permite aprender que cada um de nós
temos o nosso tempo certo. Cada um tem o seu próprio marco evolutivo. E não nos é permitido violentar a sua maneira de entender, sem fazer comparativo um com os outros. Ou forçando com a nossa impaciência para que cresça ou evolua como nós acharíamos que deveria ser. Isso é contrassenso, porque cada um de nós possuímos diferenças exteriores, tanto no aspecto físico, como na forma de se vestir, de sorrir, de falar, de olhar ou de se expressar. Aí nos perguntamos, por que então haveríamos de florescer a toque de caixa? Essa diversidade na evolução dos homens que Jesus quis ressaltar na parábola do semeador. E aí fazemos as seguintes indagações, que é muito importante. Em que estágio nós estamos em relação à semeadura das boas sementes? Que tipo de terreno somos nós? À beira do caminho, pedregoso, o espinhoso ou fértil? Quando paramos para pensar nisso, podemos perceber que oscilamos nesses estágios. São situações diante de que configura o nosso nível intelectual e evolutivo atual de crianças espirituais. Porque em muitos momentos deixamos as sementes da sabedoria escapar. Elas são comidas pelas aves. Isso, meus irmãos, é apenas o entusiasmo inicial. Deixamos que elas se percam, porque ainda não oferecemos condições para que elas criem raízes dentro de nós. Porque em muitas situações deixamos nossa ambição, nosso orgulho, o egoísmo se sobreporem às sementes do bem. Mas também é certo que para algumas outras sementes conseguimos oferecer um terreno mais fértil para que elas frutifiquem. A gente finalizar esse vídeo. É certo que cada um evoluirá a seu tempo, mas cabe a nós abreviar esse tempo, buscando fertilizar o nosso terreno pelo conhecimento e pela prática dos ensinamentos do Mestre. Não precisamos ter pressa, mas podemos e devemos aproveitar ao máximo as oportunidades que nos são oferecidas. Esses são os ensinamentos do Mestre, que nos ampara e nos protege. Muita paz a todos.